Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos ver um novo gênero textual, que é a biografia. Vamos começar lendo o primeiro capítulo de uma biografia do artista que ficou conhecido como Grande Otelo. Então, quem foi Grande Otelo? Vamos ver. Uberabinha. Para se ter uma ideia de quanto o Grande Otelo trabalhava na segunda metade da década de 1950, basta que se diga que em 1957 foram lançados 6 filmes com a sua participação: Metido a Bacana, Brasiliana, Baronesa Transviada, Rio Zona Norte, De Pernas pro Ar e Com Jeito Vai. E não era somente cinema. No dia 6 de agosto daquele ano, o produtor e diretor Carlos Machado promoveu na elegante boate Night and Day, no centro do Rio, a estreia de Mister Samba, um espetáculo que focalizava a vida e a obra de Ari Barroso, que tinha Grande Otelo entre os seus protagonistas. Com a casa lotada de cariocas e de turistas, vindos de todas as regiões brasileiras e de outros países, ele dividia com Elisete Cardoso, a estrela do show, a interpretação de Boneca de Piche, um dos grandes êxitos da carreira de Ari. Grande Otelo e Elisete interpretavam essa canção havia vários anos, desde o tempo em que a grande cantora, ainda desconhecida do grande público, recebia a ajuda do amigo. Ele conseguia apresentações em clubes, circos, onde enfim houvesse um dinheirinho para socorrê-la naquela fase de tanta dificuldade financeira para cantar em dupla Boneca de Piche. Certa noite, o público percebeu que alguma coisa incomodava Grande Otelo. Desaparecera o brilho do seu rosto e a alegria de sempre. Ao cantar os versos, Boneca de Piche, da cor de azeviche, calou a boca, começou a vomitar em pleno palco e correu para os bastidores. Um médico que assistia ao show levantou-se assustado e correu para o camarim. Depois de aplicar uma injeção de coramina, ensopou um algodão com amônia e levou ao nariz do paciente, que protestava com veemência. Poucos minutos depois, com o brilho no rosto de volta, o artista manifestou a intenção de continuar o trabalho. Vou voltar para o palco. Não faça isso, vamos saber o que você tem, advertiu o médico. Otelo não levou a discussão adiante. Esperou apenas que Zé encerrasse a interpretação de No Rancho Fundo para voltar ao palco e dar continuidade ao número exatamente na parte interrompida. Boneca de Piche, da cor do azeviche. Elisete sorriu feliz e não escondeu a emoção, enquanto o público aplaudia cada verso do delicioso samba de Ari Barroso. Terminado o show, o médico voltou ao camarim e os dois saíram pela noite carioca. Divertiram-se muito, lembrando de casos que ambos viveram ou testemunharam na primeira infância em São Pedro de Uberabinha, a cidade onde nasceram, situada a 863 metros acima do nível do mar, no nordeste do Triângulo Mineiro. Em 1929, a cidade mudaria o nome para Uberlândia, por sugestão de um dos seus filhos ilustres, João de Deus Faria. O médico chamado Josias de Freitas era um menino de 2 anos quando Otelo, filho da cozinheira da sua casa, Maria Abadia de Souza, nasceu. Em 1957, Josias vivia no Rio, onde abriu consultório e ganhou muito prestígio como cirurgião. Mais tarde, viria a assumir a direção geral do Hospital Grafenegger, que transformou na maior trincheira do país na luta contra a AIDS. Por ter apenas 2 anos quando o Grande Otelo nasceu, Josias não se lembrava da data exata do nascimento do amigo. Nada demais, pois o próprio Otelo também ignorava, e por isso acabou inventando uma: o dia e o mês, 18 de outubro, segundo justificava, seriam os mesmos do seu batizado. Já o ano 1915 inventara mesmo.
é que ele nunca recorrera à única fonte possível para conhecer toda a verdade, já que na época, principalmente numa cidade do interior, quase sempre os filhos do povo deixavam de ser registrados nos cartórios oficiais. Se ele tivesse o cuidado de recorrer ao arquivo da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Uberlândia, veria no livro número 11, de 150 folhas, uma relação de todos os batizados que deveriam ser realizados entre 1º de janeiro de 1915 e 19 de outubro de 1917, o dia certo em que veio ao mundo. Talvez, por sobrar folhas em branco, o livro foi até janeiro de 1918. Na página 108, o registro número 42 dá conta de um batizado realizado pelo vigário da paróquia, cônego Pedro Pesuto, com os seguintes dizeres: a 21 de janeiro de 1918, batizei o inocente Sebastião, nascido a 18 de outubro do ano passado, filho legítimo de Francisco Bernardo da Costa e de Maria Abadia. Padrinhos Marcelino Felipe de Campos e Maria de Pina. Portanto, a versão do futuro ator sobre o seu nascimento estava correta pelo menos em relação ao dia e ao mês, embora não tivesse nada com a data do batizado, que foi dia 21 de janeiro. Ele só errou no ano em que nasceu. Na verdade, eram 2 anos mais novo, pois, segundo o registro da igreja, nasceu em 1917 e não em 1915, como dizia. Aqui nós temos a capa do livro Grande Otelo, uma biografia, e do outro lado temos o escritor. Quem foi que escreveu a biografia de Grande Otelo? Sérgio Cabral. E aí já tem uma pequena biografia sobre ele. Jornalista fluminense, escreveu histórias com informações precisas e muitas vezes inéditas de importantes artistas da cultura brasileira, como Tom Jobim e Nara Leão, com quem conviveu. Então, a biografia é o texto que conta a história de vida de uma pessoa e ele pode ter diferentes tamanhos. Pode ser um texto muito grande, como é esse de Grande Otelo, que a gente leu apenas um capítulo. É o livro inteiro falando sobre os detalhes da vida dele. Ou pode ser só uma notinha sobre a vida da pessoa, depende muito do objetivo. Todos os textos que a gente vê no livro de vocês, no final tem essa notinha de quem é o texto e uma pequena biografia sobre o escritor. Se a gente tiver muito interesse sobre a vida da pessoa, a gente procura um livro que tem uma biografia completa. Ou um interesse médio, tem muito na Wikipédia, um site da internet, onde tem uma biografia que não é longa, mas tem vários detalhes, 1 ou 2 páginas sobre a vida da pessoa. Então, o que é a biografia? Que nós acabamos de ler um trechinho. É um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. A maioria das biografias segue a ordem cronológica, contando data de nascimento, o que aconteceu na infância, como foi a adolescência, tudo mostrando as datas. Não é obrigatório, mas é o mais comum. Na biografia, devem constar datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado. Ela pode ter também depoimentos de pessoas que conheceram a pessoa que está sendo biografada, a pessoa de quem o texto está falando. A biografia é redigida na terceira pessoa, porque você está falando de outra pessoa, né? Então, o Grande Otelo, ele é predominante o uso de verbos no pretérito perfeito. Então, ele nasceu, ele cresceu, ele estudou. A biografia depende do fim a que se destina. Pode ter formas muito distintas que vão dar simples nota biográfica a um livro. Então, aquela história, dependendo do objetivo dela, ela pode ser curtinha ou bem longa. O biógrafo deve utilizar uma linguagem neutra e objetiva. Então, o biógrafo deve procurar mostrar o que realmente aconteceu na vida da pessoa, o que ele conseguiu descobrir com as suas pesquisas
e evitar tanto a opinião, mas isso também não é obrigatório, porque quem escreve um texto é uma pessoa, então sempre vai ter traços de opinião dessa pessoa. Então pode ser que em alguns traços, em algumas partes, o texto não seja tão objetivo e tenha mais opiniões, porque sempre é uma pessoa que escreve e é muito difícil pessoas conseguirem ser imparciais. Essa linguagem objetiva é aquela linguagem que vai direto ao ponto, que não tem enrolação, que tem o que realmente aconteceu. Vocês vão fazer essa atividade lendo novamente o texto sobre Grande Otelo, leiam novamente sozinhos para vocês entenderem melhor e depois vão ver essa atividade na página 118. O produtor da biografia do ator Grande Otelo a iniciou com o relato de um espetáculo. Letra A. Qual era o tema desse espetáculo? Leiam lá no comecinho, vocês vão encontrar. B. Que fato inesperado aconteceu durante a apresentação? Que coisa estranha que ninguém esperava aconteceu quando ele estava se apresentando. C. Como a situação se resolveu? Qual foi a solução para essa coisa inesperada que aconteceu? Segundo, o relato do show pôs em destaque o médico Josias de Freitas. Letra A. Por que ele é importante para o relato da vida de Grande Otelo? Então, vocês vão voltando também no texto, lendo de novo com calma, vão encontrar isso e podem responder todas essas perguntas com as palavras de vocês. Não precisa copiar nada do texto. Letra B. Há indícios no texto de que o médico também é uma figura de destaque social? Ele tem algum papel importante, é famoso, tem algum papel importante na sociedade? Justifique sua resposta. Terceiro, o capítulo transcrito oferece informações sobre a origem do biografado. Qual é o primeiro nome dele? Qual é o primeiro nome de Grande Otelo? Não é Grande Otelo. B. Onde ele nasceu? C. Considerando a verdadeira data de nascimento de Grande Otelo, quantos anos ele tinha em 26 de novembro de 1993, quando faleceu? Letra D. Segundo a data que o próprio artista indicava como correta, quantos anos ele teria vivido? Porque mostra no texto que ele se enganou com relação à data de aniversário dele. Ele era 2 anos mais novo. Então, quantos anos ele teria vivido? Letra A. Quarto. O texto menciona a família de Grande Otelo. Letra A. Qual era a condição financeira dessa família? Ou eles eram ricos, eles eram classe alta, classe média, ou eram mais pobres? Letra B. Cite 2 fatos que justifiquem sua conclusão. Como é que, através do texto, você percebeu a classe social dessa família dele? Quinto, releia o início do texto. Letra A. Que imagem de Grande Otelo o leitor constrói com base no primeiro parágrafo? O que você imagina sobre ele com base no primeiro parágrafo? B. A relação que o artista mantinha com a cantora Elisete Cardoso acrescenta outra característica dele. Qual é? Justifique. Tem alguma coisa que ele faz por ela que demonstre alguma característica dele? Então, vocês vão encontrar também no texto para justificar a resposta. Letra C. Que estratégia o produtor do texto usou para fazer a narrativa voltar para o momento do nascimento de Grande Otelo? O que foi que ele fez para voltar no tempo? Letra C. Não, sexto. Considerando o conteúdo do texto e o modo de apresentá-lo, você diria que ele se parece mais com um artigo de opinião, um romance ou um verbete de enciclopédia? Veja o que você acha, sua opinião pessoal. Ele parece mais um artigo de opinião, um romance ou um verbete de enciclopédia? Então, vocês vão responder essas perguntas, copiar o texto, responder as perguntas. Não é o primeiro texto para copiar, é só essas perguntas, do primeiro até o sexto. E depois responder e me enviar as fotos. Certo?